Jesus, amém? Agora eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 3. Evangelho de João, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do verso 14. Evangelho de João, capítulo de número 3, a partir do verso de número 14. Glória a Jesus. João, capítulo 3, a partir do verso de número 14. Todo mundo achou, amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Agora pule para o verso de número 35. Verso número 35 diz assim: O Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Amém. Vamos orar? Querido Deus, bendito seja o teu nome, Senhor, por tua graça salvadora, e por tudo que realizaste, ó Deus, na vida do teu povo, a fim de que ele pudesse contemplar a ti, Senhor, e fosse reconciliado contigo. E esta noite, ó Deus, estamos aqui para refletirmos acerca desta obra salvífica, e que o Senhor possa iluminar os nossos corações, Senhor, pois é meu desejo que todos sejam recobrados da maravilhosa dádiva de ser um filho de Deus, assim como também, Senhor, da minha esperança de que outros, ó Pai, na noite deste dia, sejam alcançados por esta graça, a fim de que se deleite, Senhor, tornando-se um filho de Deus, e que o Senhor possa tirar do nosso meio toda ilusão, Senhor, acerca de ser cristão, a fim, ó Deus, de que possamos contemplar a tua bondade para conosco, ó Deus. E aí eu te peço que ilumine, Senhor, nossa mente, o nosso coração, e fale graciosamente, Senhor, ao coração de todos neste lugar, e todos quantos estão nos acompanhando por meio desta transmissão, a fim de que tua palavra, Deus, possa nos transformar, e nos fazer, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que foi proposto por ti mesmo, Senhor, como propósito para as nossas vidas. Pai, abençoa então e concede a mim, Deus, a divina sabedoria, para que ao abrir da minha boca, Senhor, seja eu usado como instrumento teu. Então glorifica o teu santo nome nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Bem, meus irmãos, domingo passado, nós estivemos refletindo aqui sobre o mal de não temer ao Senhor, e nós lemos uma passagem no livro do profeta Isaías, sobre aquilo que Deus fez por conta da negligência que o povo do Velho Testamento tinha, de andar verdadeiramente no caminho do Senhor e na presença do Senhor. E esta noite eu quero refletir com vocês algo básico para nós, acerca da doutrina da salvação, mas na preocupação de que nenhum de nós, ou alguns de nós, esteja caminhando
como cristão em sua consciência, mas sua própria vida denota seus hábitos e o modo pelo qual você vivencia o seu cristianismo denota que você ainda não é um cristão verdadeiro e genuíno. E como nós podemos identificar isso, né? E como nós podemos perceber estas coisas? Bem, algo que tem sido trazido à tona à minha mente é sobre Cristo ser o nosso maior tesouro, nosso bem sublime, aquilo que é primazia para nós, tendo Ele como alvo de vida. E quando qualquer um de nós busca encontrar deleite, prazer em outra coisa, e não em Cristo, quando você tem seu deleite, ou sua felicidade, seu êxtase de alegria, em entretenimentos, seja de qual tipo for, tá bom? Seja de jogos, seja de algo físico, como bicicleta, malhar e outras coisas mais, seja como alimentação também, sabe? Sempre estar comendo e gostando de estar junto com outros irmãos para comer, e se acabar de comer, seja qualquer outra coisa, seja a companhia de alguém, seja a conversa de algo, seja um documentário ou várias partes de um documentário que está alegrando muito o seu coração e que você não pode ficar sem ele. Qualquer outra coisa dessa natureza que está preenchendo o seu coração de alegria e de felicidade, está roubando o lugar de Cristo e está fazendo com que você se deleite mais nestas coisas do que nele. E quando isso acontece, então nós não estamos realmente vivendo o cristianismo que Deus deseja que venhamos viver e que Cristo espera que venhamos a viver. E quando isso acontece também, nós pecamos, porque deixamos de amar a Ele sobre todas as coisas. E também negligenciamos o próprio ensino dele, que ele diz assim: se alguém amar mais a pai, mãe, esposa, filhos e filhas, ou qualquer outra coisa acima de mim, não é digno de mim, não é digno de ser meu discípulo, não é digno de mim. E fora a falta de consciência, o auto-engano que isso traz, achando que nós estamos vivendo para a glória de Deus e agradarmos a Deus, quando na verdade nós estamos vivendo no pecado. E se nós vivemos no pecado, nós não estamos de forma nenhuma sendo cristão genuíno e verdadeiro. E a gente vai pensar nisso esta noite. E para pensarmos nisso, então, vamos pensar logo como alguém se torna um cristão. Como alguém se torna um cristão? Então, nós nos tornamos cristãos, tá bom? Pela graça mediante a fé. E aí, quando nós olhamos para isso, pela graça, porque vem do alto, ninguém pode vir a Cristo se o Pai não ensinar e colocar você diante dele, e apontar para ele, e revelar ele a você, para que você possa crer nele. Então você não conseguirá ser cristão. E aí nós vemos a declaração dada pelo próprio Filho de Deus acerca disso. E olhe que ele disse assim, no verso número 14 do Evangelho de João: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. A passagem aqui refere-se a um episódio que aconteceu no Velho Testamento, onde o povo de Deus, tá bom, o Israel de Deus, estava caminhando no deserto, e Deus suscitou serpentes venenosas, e essas serpentes venenosas começou a picar o povo, e quem era picado morria.
Aí então o povo chega até Moisés e fala para que Moisés interceda a Deus para que isso seja solucionado. A solução de Deus foi: Moisés, faça uma serpente de bronze, coloque ela numa haste, coloque ela fincada no monte, e aí todo aquele que for picado pela serpente, que se virar para o lado desta serpente de bronze e olhar para ela, será curado. O veneno da serpente abrasadora não o matará. Isso, tá bom? É uma ponte, uma figura da salvação pela fé. O povo precisava crer na palavra de Deus, que disse que se alguém fosse picado e olhasse para a serpente, seria curado. E foi isso que aconteceu, quando alguém era picado e que creu naquilo que Deus disse, que se virasse para a serpente, olhasse para ela, cresce, ele receberia vida, não morreria. Não morreria por causa do veneno da serpente. Isso também aponta para a questão do pecado. Aí agora Cristo usa essa figura e coloca-se para ele. E aí ele fala que importa que o Filho do Homem, ele, Jesus, seja levantado. E ele está dizendo, seja posto como uma serpente. E isso aponta para a cruz. Ele pregado na cruz, consumando a obra de salvação. E todo homem, mulher, pecador, tá bom? Que crê no sacrifício da cruz, que crê que Jesus veio e morreu pelos seus pecados, recebe vida eterna. É assim que o texto bíblico descreve. E a razão de ser assim, tá bom? Ele vai apresentar agora no verso seguinte. Ele fala o porquê é assim. Ele diz, ele é dessa maneira porque Deus amou o mundo, e esse mundo tem a ver com os seres humanos, tá bom? Deus amou os seres humanos de tal maneira que deu o seu Filho. É uma dádiva, é um presente de Deus, é a salvação pela graça. Ele deu, não foi por mérito nem por outra coisa. Deus simplesmente por seu amor resolveu ser bondoso para com a humanidade pecadora e deu o seu Filho, deu ele para ser crucificado, para que todo aquele que nele crê não pereça. E esse perecer tem a ver com morrer, tanto fisicamente ir para o inferno, e depois de ser lançado no lago de fogo, que é a morte eterna. Então, o texto diz para nós que todo aquele que olha para Cristo crucificado e crê que Ele foi pregado lá para perdoar os seus pecados, você não perece, mas você recebe vida eterna. Louvado seja o Senhor por isso, né? Bendito seja Deus por isso. E aí ele ainda continua explanando esta verdade. E esta verdade de ter vida eterna é ter vida com Deus. Não é só viver para sempre ou não morrer nunca. Não, é conhecer a Deus, conhecer a Cristo e ter um relacionamento com Ele, e após a sua passagem por esse mundo, você vai ser ressurreto e viverá para sempre no novo céu e na nova terra com Deus, na presença de Deus. Louvado seja o Senhor. Aí ele fala também que a razão disso, tá bom? É porque Deus enviou o Filho, o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Por que isso? Aí ele vai falar, tá bom? Que isso se dá porque quem nele crê não é julgado, mas o que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A questão é que todos nós fomos encerrados debaixo do pecado, então nós já estamos ou éramos condenados. Nós já havíamos recebido a culpa do pecado de Adão, que passou a todos nós, e por isso todos nós já nascemos pecadores. Davi fala isso também, que em pecado me concebeu minha mãe.
Não vou entrar em detalhes sobre ainda crianças acerca de serem pecadoras e a salvação acerca delas também. Não neste momento, mas o que o texto bíblico diz em Romanos capítulo 5, é por causa da transgressão de um, veio ao pecado e por meio do pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque o salário do pecado é a morte. É isso que o texto bíblico diz para nós. Então, todos os seres humanos, eles já estão condenados. Mas aprove a Deus enviar o seu Filho, para que aquele que crê no Filho, escape dessa condenação. Seja livre da ira de Deus contra o pecado da humanidade. E foi isso que aconteceu conosco, quando nós nos tornamos cristãos. Tá bom? Aí quando a gente lê o verso 35 e 36, o verso 35 vai dizer que o Pai ama o Filho e todas as coisas têm confiado às suas mãos. Essa expressão denota, tá bom, a decisão de Deus de que a salvação ou a vida eterna está em Jesus Cristo e não existe outra possibilidade do ser humano receber vida eterna, se não for por meio de Jesus Cristo. E toda a Bíblia concorda com isso. E somente por meio de Jesus Cristo é que a gente tem paz com Deus, ou somos reconciliados com o Senhor. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 2, verso 5, ele diz que não existe outro mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo o homem. Só Jesus salva. E quando a gente fala isso, a gente não fala isso querendo menosprezar os demais que creem em outras religiões e outras filosofias, etc. Nós falamos isso porque o testemunho de Deus é este. O testemunho de Deus e que Deus dá acerca do seu Filho é que a vida está no Filho, porque Ele confia todas as coisas ao Filho, porque Ele concedeu autoridade ao Filho para dar vida a quem Ele quer. Daí então, no verso 36, ele diz, por isso, porque o Senhor confiou todas as coisas ao Filho, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então aquele que não crê no Filho, tá? Sobre ele permanece a ira de Deus. Significa que ele será condenado, lançado no inferno, aonde ele passará toda a eternidade em tormentos. Esta é a realidade que a Bíblia diz para nós, não é? Bendito seja Deus por isso. Aí, diante deste fato que nós acabamos de ver, o que nós podemos pensar que acontece com alguém quando ele passa a crer em Jesus Cristo, como o enviado de Deus para perdoar os seus pecados e reconciliar você com Ele? Bem, no que se refere à parte de Deus, à ação de Deus, tá bom? A ira de Deus é removida sobre a pessoa. Deus não está mais irado com você, nem você é mais inimigo de Deus, mas Deus passa agora a amar você e a ter como filho. Ele lhe recebe como filho. Também Deus perdoa os nossos pecados. Ele apaga o escrito de dívida que nós tínhamos com Ele por todas as nossas transgressões. Tudo o que nós cometemos, que feriu a Deus, toda transgressão da nossa lei, foi perdoada por meio de Cristo Jesus. Tudo aquilo que a lei exige que nós venhamos a viver, para viver com Deus, que nós não conseguimos cumprir, foi feito por Jesus Cristo, e a justiça dele foi imputada a nós. Cristo nos imputa a justiça de Cristo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, fala sobre isso, que todo aquele que nele crê é justificado de todas as obras da lei de Moisés que você não consegue cumprir. Todo mandamento falho que nós quebramos, todo mandamento que nós transgredimos foi perdoado, porque Cristo pagou pelos nossos pecados e viveu a lei por nós. Louvado seja o Senhor por isso, tá bom? Bendito seja Deus por isso. Diante dessa realidade também,
nós somos então, por Deus, justificados ou declarados justos. Deus agora nos vê como justos diante dele, nessa questão do seu juízo e do seu tribunal. Não que a gente é perfeito, porque nenhum de nós somos perfeitos ainda, seremos na glória, mas Ele nos vê como justo, por causa que nós cremos em Jesus e a obra de Cristo foi imputada a nós. Então Ele declara a gente como justo. Também nós somos recebidos por filho. O texto de João capítulo 1, 12 diz que todos quanto receberam, quantos creram em Jesus, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí então nós somos filhos de Deus, nós não somos mais criaturas de Deus, ou seres humanos criados por Deus, não, só somos filhos adotados por Deus. Deus tem um filho unigênito que é Jesus, e nós somos irmãos de Jesus pela fé, porque fomos adotados na família de Deus em virtude de crermos em Jesus Cristo. Agora nós não somos mais bastardos, nós somos filhos. Nós também não somos mais escravos, somos livres, porque Ele nos libertou. Louvado seja Deus, da escravidão do pecado, Ele fez isso. Também Ele diz, tá bom, que nós recebemos o Espírito Santo, Ele nos dá o Espírito Santo, Ele coloca o Espírito Santo em nós. Então a partir do momento que alguém crê, recebe este Espírito, e esse Espírito agora vai conduzir você, vai iluminar a sua mente, vai abrir os seus olhos, para contemplar coisas que você não contemplava, para sentir vergonha do seu próprio pecado e da vida miserável que você levava antes, e também para mostrar a você as virtudes de Deus, sentir Deus, ter experiência com Deus, provar da existência real de Deus, se deleitar em Deus. E aí, todas as vezes, irmãos, que nós estamos em aflição e angústia, que nós oramos ao Senhor e que o Senhor vem, muitas das vezes o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante dele, e então ele envia sua graça soberana, e Ele vem falar conosco, Ele resolve a nossa causa, Ele alegra o nosso coração, e Ele muda a nossa vida, e Ele opera milagres. Daí a prova de que Ele é real e de que Ele existe, porque Ele agora se relaciona conosco. Antes estávamos distantes, separados, mas agora estamos aproximados, e Ele deseja cada dia mais se revelar a nós, porque cremos no Filho de Deus. Então, e além disso, nós recebemos dele uma inclinação para viver para ele, porque segundo a profecia de Ezequiel, capítulo de número 36, a partir do verso 25, ele aspergeria água pura sobre nós, ele daria a nós um espírito novo. Daí a questão do novo nascimento e do ser nova criatura. Quando você ouvir esses termos, entenda, é Deus dando um espírito novo a você, fazendo você ser vivificado. Antes você era um morto-vivo, e agora você é um vivo-vivo, porque você creu em Cristo Jesus, e aí você realmente agora tem vida com Deus. Aí você realmente recebe dele, e agora também ele vai e coloca dentro de você os mandamentos dele, e inclina você para viver do modo dele. Hoje pela manhã, na exposição do estudo de Ageu, e eu aconselho vocês todos a verem depois no nosso canal, lá no YouTube, a aula desta manhã, tá bom? O irmão Lucas aqui, ele mostrou a ação de Deus, ou o modo pelo qual Deus estava agindo para mudar aquele povo, para aquele povo viver realmente diante de Deus. E aí Deus diz, mesmo vocês sendo do jeito que são, pecadores e rebeldes, eu vou abençoar vocês. E essa questão de abençoar vocês tem a ver com toda esta promessa de transformação que Deus faz no pecador, para que ele possa ter comunhão com Deus, conhecer a Deus, experimentar Deus, ser verdadeiramente de Deus e viver para Deus. Tudo isso. Não sei se vocês já se deram conta na vida de vocês de parar um pouco, refletir, porque é necessário um autoexame,
e confrontações reflexivas acerca disso, e olhar para você mesmo, e você sentir lá no fundo do seu coração que você não está vivendo do jeito que Deus deseja que você viva. Você poderia fazer mais, mas você não está fazendo. Você poderia ser melhor e você não está sendo. Você tem a sensação de que está em falta com Deus, e você olha para si mesmo e sabe que não está certo isso. E aquele que não tem o Espírito não tem essa sensação. Mas os que recebem o Espírito sabem. E Deus está falando ao seu Espírito. E a sua própria natureza agora, porque é a nova natureza, cobra você, inclina você para viver para Deus. E aí você vai lutar contra todos aqueles prazeres que eu falei antes, que não dão em nada, e que não tem nada a ver com a vida com Deus, com a minha vida, como um cristão, de eu pedir força para lançar fora, despojar, fazer morrer. Isto é necessário. Isto é o que Deus faz conosco. E aquilo que se refere a nós, depois que somos agraciados com todas estas bênçãos espirituais e outras mais, que eu não vou mencionar aqui, mas que são muitas, tá bom? Que vêm por meio da fé em Jesus Cristo. No que se refere a nós então passamos a ser nova criatura. Nós temos agora uma natureza, e essa natureza tem a ver com a natureza de Deus, e deste ponto em diante agora, você passa a militar e ser inclinado, o seu espírito, você tem vontade de fazer a coisa certa diante de Deus. Aquele estalo que dá em você, de você reparar, puxa, isso aqui que eu estou fazendo está errado, eu não quero mais fazer isso. Isso vem por causa desta mudança de vida, desta operação que Deus faz no seu coração, lhe dando nova vida. E aí então você agora recebe discernimento, e não só discernimento, você recebeu uma libertação. Essa libertação tirou você do domínio do pecado e colocou você com a capacidade de discernir, para saber o que é bom e agradável a Deus, e provar essa bondade de Deus, a fim de que você deseje viver para Deus. E isso faz com que você tenha a capacidade de mortificar o seu próprio eu, para viver para Deus. Ele faz isso, porque Ele quer tornar você participante, ou coparticipante desta obra magnífica de transformação. Alguém aqui, por acaso, pode dizer que é forçado servir a Deus? Mas Ele coloca a divina semente para que você seja inclinado a servir a Deus. E Ele quer contar com a sua espontaneidade, a sua vontade, o seu deleite, o seu prazer nisto. É aquela parábola daquele homem que ele foi em um campo e ele cavou e encontrou a mina, o tesouro. E aí então o que ele faz? Ele volta, e o texto diz assim: com alegria ele vende tudo que tem para comprar aquele campo, porque ele descobriu aquele objeto de valor inestimável, que trouxe alegria de vida à sua alma. É assim que Deus deseja que venhamos também nós a viver. O Senhor não deseja que nenhum de nós que aqui estamos, nenhum de vocês que estão em casa são cristãos, venha estar aqui por força, nem por violência, nem por obrigatoriedade, nem por causa de escala. Não, mas porque você conhece a Deus, e você experimenta o ser de Deus, e Ele se revela a você. Ele diz a você que Ele ama, Ele chama você de filho, e Ele abençoa grandemente sua vida. Então, diante desta realidade, deste ímpeto, eu passo então a querer e a desejar Deus. E Romanos capítulo 8 fala isso: os que são do Espírito se
inclinam para as coisas, há um pendor que impulsiona você para isso, e você deseja isso, eu quero isso, eu anelo por isso. Aí nós entendemos o que os salmistas escreviam, quando eles diziam assim: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Como Davi disse: Senhor, vê se há algum caminho mau em mim, e me guia pela tua vereda, Senhor. Esse é realmente o caráter, a nova natureza de um cristão. E isso tem a ver conosco. E aí a gente passa a pensar nas coisas do alto. E como Lucas mencionou esta manhã, nós olhamos para as promessas da graça futura e nos deleitamos muito mais nela do que nas nossas conquistas terrenas, naquilo que a gente pode obter hoje aqui, e que muitas vezes também são alvos e ações de graças nossas. Mas parece que a alegria nossa é só nisso. Por exemplo, se a gente está desempregado e nós conseguimos um emprego, louvado seja Deus que nós conseguimos um emprego, né? Vamos dar ação de graça porque nós conseguimos um emprego. Aí parece que a bênção é só o emprego. Nós esquecemos que nisto está a promessa daqueles que estão na nova aliança, em que Deus diz: eu não deixarei de lhes fazer o bem. E uma porta de emprego está inclusa nisso. Ou quando estamos enfermos e rogamos ao Senhor que venha amenizar a nossa dor e o nosso sofrimento, e aí Ele então envia do alto a sua graça soberana sobre nós, e Ele opera em nossa vida, e aí a gente vai, somos restaurados, curados, e aí nós damos ação de graças pela cura, pela restauração, pelo milagre, e achamos que a nossa alegria é esta, é apenas essa, mas isso vai além. Isso está incluído na promessa que eu não te deixarei, nem te desampararei, diz o Senhor. Conseguem ver isso? Eu sou contigo, por onde quer que andares, eu te esforço, eu te ajudo com a destra da minha justiça. Daí, quando você é apercebido disso, você passa então agora a crucificar as obras da carne. Você deseja viver para agradar a Deus. E aí você mortifica tudo aquilo que é pecado na sua vida. E você não faz isso com um fardo pesado, mas com regozijo, com amor a Deus, por amor a Deus. E daí então passamos agora a percorrer o caminho do fruto do Espírito. Nós passamos a percorrer o caminho do fruto do Espírito, e todos nós que recebemos o Espírito, temos o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito, ele é um coquetel de coisas. Ele é amor, é paz, é alegria, é benignidade, longanimidade, é mansidão, é domínio próprio. Todos nós recebemos isso. Nós começamos com uma pequena medida, e depois nós precisamos vivenciar este fruto, a fim de que ele cresça mais e mais e mais e mais, e ele se torne abundante em nossa vida. Daí então nós vamos estar dando testemunho verdadeiramente, e assim como aconteceu com o pessoal lá em Atos dos Apóstolos, que quando os ímpios olhavam os cristãos, passaram a chamar eles de cristãos, porque eles encarnaram Cristo, viveram Cristo, e é isso que a gente tem que ser também, e temos que fazer também. Isso é o que compete a cada um de nós, é viver Cristo, a todos nós, sem exceção. Mas aí então, diante dessa realidade, como a gente pode identificar se estamos ou não, não é? Se somos de fato cristão ou não, se estamos vivendo para Cristo ou vivendo Cristo de verdade. Bem, a palavra também vai nos dar essas diretrizes, e a gente pode pensar em muitos textos, mas eu quero apenas me ater à primeira carta de João. A primeira carta de João é uma carta
de prova, tá bom? Quem estuda a primeira carta de João vai saber se é cristão mesmo ou não. E eu aconselho, tá bom, aqueles que desejarem participar do estudo da primeira carta de João. Será importante para você. Primeira carta de João, capítulo de número 3. Primeira carta de João, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do verso de número 4. Primeira carta de João, capítulo 3, a partir do verso de número 4. Vai dizer assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Amém. Aqui nós atentamos sobre como nós devemos identificar alguém realmente que é cristão e que vive para Deus, ou aquele que pensa que é cristão, mas continua vivendo o seu pecado e no fundo ele não é cristão. A pergunta que a gente precisa pensar é: como nós viveremos no pecado depois de conhecermos a Cristo? É incompatível isso, e Paulo responde a isso em Romanos capítulo 6, dizendo que de modo nenhum nós devemos viver mais no pecado. Então, se, por exemplo, por hipótese, tá? Um cristão, alguém que está na igreja e que pensa que é cristão, tem em sua consciência que é um irmão em Cristo, mas ele pratica o pecado habitualmente, porque é isso que o texto diz, habitualmente, como ele pode considerar-se cristão? Ou como nós vamos considerá-lo cristão, se o texto bíblico está dizendo que aquele que vive na prática nunca o viu nem o conheceu? Não é? É o que nós precisamos refletir, tá bom? Para que neste lugar não haja ninguém enganando-se a si mesmo. E eu não vos falo isso como para ferir o ego ou o coração. Eu vos falo isso com amor no meu coração, para que você viva realmente Cristo e possa arrepender-se do seu pecado e abandoná-lo o mais rápido possível, porque o que nós acabamos de ler é a verdade de Deus. E olha o que ela diz para nós. Ela diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ele começa sobre isso porque para que seja pecado tem que haver uma quebra de mandamento, ou daquilo que Deus instituiu para seu povo. Então, o pecado configura-se em errar, em não cumprir o padrão de Deus, o alvo de Deus, ou os mandamentos de Deus. Então, todo aquele que desobedece e não guarda o mandamento de Deus, e é um mandamento conhecido por você, mas você deliberadamente vive isso, então você está no pecado, porque você está transgredindo a lei de Deus.
Se você faz isso uma vez, e aí houve arrependimento, e você confessou o pecado, e passa a deixá-lo, a Bíblia diz nessa carta também, que você é perdoado. Ele perdoa a sua iniquidade, a sua transgressão, e Ele purifica disto. Mas se dia após dia você continua praticando o mesmo pecado, aí Ele vai dizer, tá bom, que é incompatível, que não é verdadeiro a sua fé cristã. E aí ele continua, vocês sabem também que ele se manifestou, ele é Jesus, tá bom? Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado, porque ele não pecou. Todo aquele que permanece nele ou em Jesus, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando, não o viu, nem o conheceu. Não tem parte com Cristo. E pastor, como pode alguém estar na igreja, é membro da igreja evangélica, pode até ter sido discipulado, passou por estudos e é batizado, e vive na prática do pecado, dizer que é um cristão? O texto bíblico diz que todo que vive pecando, não o viu, nem o conheceu. Embora ele chame ele de Senhor. E isso faz a gente lembrar do texto que está lá em Mateus, no Sermão do Monte, onde o Senhor diz: nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai, aquele que guarda a palavra, aquele que realmente obedece à lei do Senhor e não vive no pecado. Esta é a realidade para nós, tá? Aí, diante disso, de que essa pessoa que permanece no pecado, ou que vive pecando, nunca o viu, nem o conheceu, não tem parte com ele, então não pode ser chamado de cristão, embora esteja na igreja, mas não é cristão, genuinamente não é cristão. Aí ele tenta abrir os olhos dos irmãos para isso, e no verso 7 diz: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele, Jesus, é justo. Se você crê em Jesus, você vai viver como Jesus, você vai andar como Jesus, você vai ser justo como Jesus. Verso 8: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Olha, irmãos, que coisa séria ele diz aqui agora. Ele fala que a pessoa, tá bom, que vive pecando, ele não procede de Deus, mas procede do diabo. Vê como isso é sério? E que a gente precisa também levar isso a sério dentro da igreja, onde muitos estão presentes, levantando as mãos e louvando a Deus e glorificando ao Senhor, mas vive uma vida de pecado. Se a gente for colocar em termos práticos, tá bom? Vamos pensar assim: 2 jovens dentro da igreja são cristãos, né? Ou um jovem é cristão, e aí ele resolve enamorar-se de uma jovem, de uma moça que não é cristã. Pô, só por isso ele já começou a pecar, porque ele está desobedecendo uma ordem da palavra de Deus para não entrar em julgo desigual. Vamos pensar ainda que, dado algum tempo de conhecido, eles passam agora a prática do sexo. Eles vão manter relações sexuais, namorados, mantendo relações sexuais, sem serem casados. E aí eles vivem praticando isso. Mas vem para a igreja, ou se diz crente. Quando você olha para um texto como esse, qual é a conclusão que a gente chega? Ele nunca conheceu Jesus.
Ele nunca viu Jesus. Ele não ama o Senhor Jesus. Ele ama a si mesmo. Ele é o seu próprio Deus. E Ele quer se deleitar nisto. E Ele está aqui por Ele mesmo. Mas o pior de tudo é que o texto diz que quem age assim, quem vive assim, não se constrange, não se arrepende, não para, não procede de Deus. Procede do diabo, ou é filho do diabo. É um filho do diabo dentro da igreja. E aí, irmãos, João ainda leva mais adiante, ele vai falar aqui no verso 9, que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E ele vai dizer a razão de ser. A razão de ser é porque o que permanece nessa pessoa é a divina semente. E por causa disso, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Ou naquele em que Deus fez a operação de novo nascimento e que pôs dentro dele a divina semente, uma nova natureza é estabelecida e essa pessoa então não conseguirá viver na prática do pecado. Ao momento em que o pecado adentra na sua vida, essa divina semente não vai permitir que ele continue nisso, e ele vai se arrepender, ele vai chorar amargamente, ele vai se entristecer, ele vai sentir um peso na sua alma, porque ele sabe que ele não pode viver assim, porque é nascido de Deus. Ele é constrangido por Deus para não praticar o pecado. Tá bom? Aí é nessa ocasião, ou nestas coisas, ou nisto que ele acaba de dizer, que são manifestados quem é filho de Deus e quem não é. Quem é cristão verdadeiro e quem é falso cristão. Ele diz isso. Ele fala sobre isso. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos de diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Aí ele acrescenta mais uma coisa: nem aquele que não ama a seu irmão. Não é só pecados como eu exemplifiquei, e pode ser qualquer outro, tá bom? Que você esteja preso nele, etc., que faz com que você não seja um filho de Deus, seja filho do diabo, mas também se você não amar o seu irmão. E isso é trágico. E meu desejo é que Deus esta noite possa estar mexendo conosco, e se houver algo dessa natureza em qualquer coração presente neste lugar, a noite hoje é de você se arrepender, de pedir perdão ao Senhor e auxílio para combater contra todo o pecado que possa ter se estabelecido no seu coração em relação a isso, tá? Mas esta é a maneira pela qual nós discernimos. E não somente isso, mas também há efeitos sobre isso. E o efeito disso, primeiro, é para a própria pessoa, que é a questão do auto-engano. É ele achar que é quando não é. Tá bom? Pessoas que vivem assim, eles pensam que são cristãos. E se você for falar que estão errados, eles não querem saber que está errado, não. Não, mas eu sei da minha intimidade com Deus. Eles falam dessa maneira: eu vivo meu temor de Deus, você não pode me julgar não, diz assim, algo dessa natureza. Então há um auto-engano na vida de muita gente, tá bom? Achando que é cristão, vivendo no pecado, e isso é inadmissível, não há compatibilidade disso acontecer, é impossível isso. Outra coisa é que o texto diz que ele nunca viu e nem conheceu Jesus. Então, uma pessoa que anda no pecado, que se diz cristão e anda no pecado, nunca conheceu Jesus, nunca conheceu Jesus. É a Bíblia que diz. E ele pode até ter entendimento da obra de Jesus, da Bíblia, de Deus, ter noção e etc e tal, mas se ele vive no pecado, ele
verdadeiramente não tem intimidade com Deus, ele não tem relacionamento com Deus, ele não prova de Deus, tá? Não conhece a Deus, ele apenas ouve falar, mas os olhos deles não veem a Deus. Outro efeito diante dessa realidade, que é para a igreja, tá bom? É que a igreja não pode considerar como ovelha alguém assim. E aí vem às vezes uma cobrança sobre nós, igreja, e sobre mim como pastor também, não é? Se a pessoa vive no pecado, aí pastor devia ir atrás de alguma coisa dessa natureza. Nós não estamos falando aqui de bicho não, que não tem entendimento não. Nós estamos falando de gente que tem intelecto, raciocínio, que sabe, principalmente quando se trata de alguém que já está há bastante tempo caminhando na igreja, que já ouviu pregações, ensinos e outras coisas mais, tá bom? Então, essa pessoa que tem 5 anos de crente, 10 anos de crente, vive no pecado, eu não posso considerar como ovelha. Não é ovelha. Porque se fosse ovelha, ouviria a voz do sumo pastor. Porque é isso que Jesus diz, né? Aí às vezes a gente olha a pessoa assim, cobrando, assim, o pastor devia ir atrás da ovelha perdida e etc e tal. E eu quero dizer também que o texto bíblico diz, Jesus Cristo diz, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Jesus diz isso. E não é para seguir o pastor de carne, amigo, é para seguir o sumo pastor Jesus Cristo. E se a pessoa não segue a Cristo, não vai seguir a mim, não vai se submeter à minha autoridade, tá bom? Se filhos não obedecem à autoridade dos seus pais, também não vão obedecer à minha. Se eles não ouvem a voz do sumo pastor Jesus Cristo, também não vão ouvir a minha, e até vão ficar irados comigo, ou com raiva de mim. Aí já entrou novamente na prática do pecado, porque não ama o seu irmão. Vê como é sério essas coisas, irmãos, e que a gente precisa refletir nisso. E eu louvo a Deus pelo que Deus está fazendo em nosso meio. Isso é sinal de que em breve nós provaremos também de avivamento em nosso meio, graças a Deus. E também é dito pelo apóstolo Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, e no verso 14, que a gente deve se apartar daquele que não obedece às palavras dele. Ele fala das palavras, ou desta palavra, da carta que ele escreveu, dos mandamentos que ele colocou. Ele diz, todo aquele, tá bom, que não obedece, você deve apartar-se dele, para que ele fique envergonhado. 2 Tessalonicenses 3, verso 14. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que ele fique envergonhado. Aí no verso 15 diz, todavia, você não deve tratá-lo como inimigo, porque não convém ao cristão fazer isso, mas deve adverti-lo como se fosse um irmão. Você sabe, tem consciência de que pela prática do pecado ele não é cristão, então você não deve se associar com ele, para que ele fique envergonhado, mas todavia você também não deve tratá-lo como um inimigo, não deve odiar ele, mas deve exortá-lo, para que ele possa porventura ser levado ao arrependimento e voltar-se para o Senhor. Esse é o modo pelo qual nós devemos agir, e é isso também que Deus tenciona fazer conosco esta noite, quando traz uma palavra como essa. É que se houver alguém em nosso meio, que sabe que está pecando diante de Deus, irmãos, e pecado não é só aquelas coisas externas de embriagar-se, de furtar, de julgo desigual. Eu me perderia se eu fosse falar relações de pecado. Mas você sabe o que agrada e não agrada a Deus. E você sabe quando você está viciado em alguma coisa que precisa abandonar. E você sabe quando está amando mais o mundo ou as coisas do mundo do que Deus. E está na hora então de você
voltasse para o Senhor. Então, diante de tudo o que eu falei nesta noite, o meu desejo é que Deus possa visitar-nos, ou visitar o nosso coração e revelar a nós aquilo que estamos em falta e que precisamos abandonar em nossa vida. E tem muitas coisas, irmãos, que podemos estar cometendo, que está entristecendo o Espírito Santo do Senhor, e que é hora de lançar fora. Começarmos um ano novo, em novidade de vida diante de Deus, sendo governado por Ele de fato, e em verdade, para que seu Espírito Santo derrame sobre nós poder, e manifeste de maneira soberana, operando maravilhas em nosso meio, para o louvor da sua glória. E aí também eu quero perguntar se há alguém aqui, tá bom, que estava vivendo no pecado e que esta noite, depois desta palavra, resolveu então arrepender-se do seu pecado e viver para Deus, entregar a sua vida ao Senhor, porque também diz que o crer em Jesus faz com que a gente venha confessá-lo. Romanos capítulo 10 diz: se você crer com o coração e confessar com a sua boca, você será salvo, você recebe vida eterna. Há alguém aqui que gostaria de confessar Jesus como Senhor e Salvador? Se há, você levante sua mão que eu quero orar por você. Há alguém que gostaria de fazer isso? Se não há, então vamos orar. Eu quero convidar aqui o Ministério de Louvor para cá. Vamos ficar de pé um minuto. Pode ser também que em casa, você que ouviu essa mensagem junto de outra pessoa, e essa pessoa nesta noite decida viver para Cristo, eu peço que você ore diante do Senhor, pedindo perdão por suas faltas, e que você decida viver para Deus, para glorificar o nome dEle na sua vida também, em nome do Senhor Jesus. Então oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, muito obrigado, ó Pai eterno, por esta noite, por recobrar a nós, ó Deus, a salvação em Cristo Jesus. Pai, em nome de Cristo, Deus, eu peço que o Senhor possa visitar o Teu povo, a Tua igreja, e não deixar, Senhor, que o pecado venha enganá-los, Pai, e eles possam estar trilhando, Senhor, ou comungando, Senhor, daquilo que desagrada a Ti, que transgride, Senhor, os Teus mandamentos, a Tua lei, e ainda em seu coração nutra o sentimento de que são filhos Teus. Senhor, não convém ao cristão, Senhor, viver no pecado, mas lançar de si tudo aquilo que entristece o Teu Espírito Santo que em nós habita. Que o Senhor possa operar nesta noite, Senhor, levando-nos, ó Deus, à verdadeira vida de piedade, de temor, de amor a Ti. Que o Senhor, ó Deus, possa, Senhor, se revelar cada vez mais ao nosso coração e fazer-nos, ó Deus, experimentar a dádiva de ter o Senhor junto a nós, de sermos verdadeiramente filhos de Deus. Ó meu Senhor, faz isso conosco, e faz, ó Deus, com que nos amemos uns aos outros, como uma fraternidade genuína e verdadeira, como uma família, a família de Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, faça cair por terra toda dureza de coração, que haja quebrantamento, Senhor, e que o Senhor possa operar eficazmente, ó Deus, no coração dos Teus filhos, Senhor, destruindo toda e qualquer barreira que possa existir, e que o Senhor manifeste sua graça sobre todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.